Podcast Rural. No podcast rural de hoje, vamos aqui prosear com o professor, engenheiro agrônomo Fabrício Andrade. E o interessado principal dessa prosa de hoje é você pecuarista. Isso, principalmente de bovinos, mas principalmente ainda de bovinos de leite. A gente sempre traz aqui porque a importância da alimentação para o bovino de leite e uma alimentação de preço baixo, de custo, para que fique um custo baixo na sua produção é muito importante. E a pastagem é a melhor forma de você cuidar do seu gado, mas você tem que cuidar da sua pastagem. Ih, Francis, mas aí a minha pastagem, o trem tá feio, ainda mais numa época dessa. Pois é, mas aí eu vou dar o bom dia primeiro. Falar da agronomia é coisa séria. Agronomia é pasto, é leite, é carne, agronomia é arroz, feijão, é fibra, é etanol. Agronomia é coisa séria. A gente veio proseando nesses últimos encontros aqui na rádio, eu acho importantíssimo. Eu tenho andado aí, agora como estudante de agronomia, a gente olha e percebe o quanto que pode ser melhorado o manejo nas propriedades rurais. Mas aí antes da gente perguntar como que a gente faz uma recuperação de uma pastagem, eu vou te perguntar por que o agricultor pecuarista, aí eu estou até aprofundando mais, e profissionalizando mais o nosso ouvinte, por que o agricultor pecuarista precisa fazer recuperação da sua pastagem? Porque os bovinos, tanto de corte quanto de leite, são ruminantes. E uma vez sendo ruminantes, a dieta desses animais devem conter, quando nós calculamos a matéria seca que eles ingerem, 50%. Nós vamos ter um bovino comendo por volta de 50 kg de capim e uma vaca de leite, de 20 litros de leite para cima, vai comer por volta de 5 kg de ração. Então, se não tivesse esse capim, o produtor ia ter que entupir ela de ração. Prejuízo no bolso. A maioria aqui na região nossa, a dieta é 100% pasto na época das águas. E na época da seca também, pasto, mas aí tem um suplemento mineral, proteico energético, que o pessoal que chama de lambi-lambi, onde o animal vai comer a ureia, o nitrogênio que está contido dentro do proteico energético, para ajudar a digerir a fibra, a bucha seca. Então o capim é tudo. Entendi. Bom, Fabrício, para quem não entende, capim é tudo a mesma coisa? Não, capim não é tudo a mesma coisa. Capim, existem diferentes tipos de capim. Os capins, aí sim, é tudo volumoso. O que é o volumoso? Volumoso é um alimento que tem abaixo de 30% de matéria seca. Isto é, ele tem mais água do que qualquer outra coisa. Mas ele serve como fonte de fibra aos animais ruminantes. Os animais ruminantes, o nome já fala, ele rumina. Então ele precisa da fibra para fazer a ruminação. Então eles devem, na natureza, eles comem o capim, que é o primeiro, aliás, é o segundo híbrido de pânico lançado pela Embrapa. O primeiro foi o capins que vegetam bastante na época das águas. Temos também os pânicos de baixo porte, com situações que costumam ser perigosos para cavalo. Nós temos o aruana, que também é um pânico. Enfim, tem áreas. As braquiárias do grupo das braquiárias brisantas, braquiária brisanta marandu, piatá, também as braquiarinhas, as famosas braquiarinhas, braquiária decumbens. Temos também as braquiárias híbridas, que ultimamente tem feito muito sucesso, porque para a gente aí, o que é braquiária híbrida? Braquiária híbrida, pessoal, é uma braquiária resultado de cruzamento entre duas espécies de braquiárias. Me dá um exemplo aí de braquiária híbrida. Nós temos a braquiária da Embem. Eu não vou ficar falando o nome aqui de marca comercial, senão falou minha marca, acha ruim, fica bravo. Então são várias as espécies de capins, até os capins, aqueles capins que toleram solos mais pedregosos, solos mais fracos, mais frágeis, como por exemplo o andropógon, que é um capim antigo. O pessoal gosta muito de usar o andropógon em cascalho. Então veja bem, nós temos um vasto leque de capins, até os capins de corte. O que são capins de corte? Capins de corte são aqueles capins que você vai cortar com a mão, vai pegar o podão, o facão,
a ensiladeira, seja lá o que for, e vai cortar esse capim, vai moer pro gado. Aí quais são eles? O mais famoso, né, é o capiaçu, que é um capim que dá um volume de massa muito grande por hectare. É um capim que foi desenvolvido pela Embrapa para fazer silagem. Nós temos ainda um capim elefante anão, que é como se fosse um capiaçu anão, que é o curumi BR. Então nós temos muitas opções na mão. Cabe ao produtor fazer o jogo desses capins. Que jogo é esse? Onde vai colocar? Qual é o posicionamento? Professor, cana é a mesma coisa de capim? Não, cana é diferente. Por que é diferente? Porque cana tem sacarose, cana tem caldo, cana tem garapa. E o capim não tem garapa, então é diferente. O capim, ele tem mais... Ele, no seu ponto ideal de corte, vai ter mais proteína em relação à energia, em relação à glicose, em relação ao caldo, ao que vai dar energia ao animal. Quando nós comparamos com a cana. A cana não. A cana tem menos proteína e a cana tem muita energia. O caldo dela é energia. No entanto, ela não é considerada um capim, tá? Cana é diferente. Capiaçu que come capim de corte. Pelo amor de Deus, não me vai colocar gado em cima de capiaçu com... É uma pastagem que você tem que arrumar um cachorro perdigueiro para poder achar as plantas. Tem que ter cuidado com esse conceito, porque tem produtor que acha que pasto degradado é o pasto que está rapado, é diferente. Pasto rapado é uma coisa, degradado é outra. Então, não vai de reformar. O pasto que você tem que arrumar um cachorro perdigueiro para poder caçar os pés de braquiária, esse sim, aí vamos ter que reformar. Reformar é um processo doloroso. Tem que fazer tudo de novo, tem que entrar com a grade, gradear, fazer preparo de solo, calagem, fosfatagem, jogar semente, tudo de novo. Mais caro, mais traumático, não recomendo para ninguém. Então, não deixa o pasto degradar. Mas se o pasto estiver rapado, é diferente. Aí nós vamos ter só que recuperar, é mais fácil. É vedação, é adubação e manejo. O pasto vai voltar ao lugar de novo. Entendi. Professor, como que o nosso ouvinte pecuarista vai decidir então qual que é a melhor pastagem para o gado dele? Muito bem, a escolha da espécie forrageira é uma ciência, e é uma ciência difícil. E por ser uma ciência difícil, muitos produtores erram nesse aspecto. Eles erram na hora de escolher a espécie forrageira. Pastagem, o que é manejo intensivo de pastagem? É aquele pasto onde você vai piquetear, naquela propriedade vai ser o pasto. Nesse momento, nós devemos escolher uma espécie forrageira que produza muita biomassa, que responda à adubação nitrogenada, que responda à irrigação. E quais são esses capins? Esses capins são os pânicos e os sínodos. Você não falou dos sínodos, é verdade, não falei dos sínodos. Então vou falar agora. O que são os sínodos? São capins de pequeno porte, porém que produzem uma grande quantidade de matéria seca por hectare e conseguem uma lotação, uma quantidade de vacas, de animais por hectare até maior do que os pânicos. Os sínodos são principalmente o Tifton 85, a grama estrela africana roxa, o capim vaqueiro, o corte cross. Esses são sínodos. O mais utilizado aqui na região nossa são o Tifton 85 e a grama estrela africana. Esses são os mais utilizados, com a observação que a maioria dos produtores confundem estrela africana roxa com Tifton. Para fazer essa distinção, o produtor tem que assistir vídeos, né? Vai no meu canal lá que você vai assistir o vídeo, você vai aprender a diferenciar um do outro, porque são muito parecidos um com o outro. Ah, mas por quê? Porque o Tifton é melhor do que a estrela africana. A estrela africana dá muito cipó, muito baraço, por isso que ela é chamada de derruba velho. E o Tifton não, o Tifton dá menos baraço e não tem pilosidade nas folhas. Ele tem mais folha e menos baraço. Muito bem, mas qual que eu vou escolher? Se você vai paredão, Miyagi, é Quênia, é Tanzânia, esses capins, algum desses aí que eu falei você vai escolher. Ou se você for um produtor mais técnico, produtor que tem uma roçadeira para fazer manejo,
aquele produtor que já conseguiu fazer piquete, já tem um certo treino no manejo dos piquetes, você pode escolher o Tifton, por exemplo. Se não tiver roçadeira para fazer manejo, você perdeu tudo. Então, quanto melhor o capim, mais difícil, mais exigente ele é no manejo e na adubação. Então, quando nós temos produtores que não têm noção nenhuma de manejo, nós não recomendamos ele trocar o capim. Nós recomendamos primeiro ele trabalhar com aquele capim que ele tem. Às vezes ele tem uma braquiária, um andropólogo, uma braquiarinha, ele vai continuar com esses capins. Vai aprender primeiro a manejar para depois trocar o capim. O que vai acontecer é que ele vai produzir mais. E se ele produz mais e ele não sabe colher mais, que é manejar mais, o que vai acontecer é que ele vai perder mais. Então, para não perder mais, nós ficamos primeiro no treinamento para que ele possa aprender primeiro a fazer o manejo. Então, dependendo da qualidade técnica, dependendo do avanço técnico, do nível técnico do produtor, capim bom. Dependendo do nível técnico, capim ruim. Não vamos falar que um capim que vai dar aos animais uma produtividade menor. Se nós tivermos uma propriedade de corte, de grandes extensões, fazenda acima de 100 hectares, nós não recomendamos para o produtor plantar uma espécie só de capim. Nós recomendamos plantar no mínimo 2. Geralmente nós recomendamos plantar 70% de braquiárias, no caso do gado de corte, e 30% de pânico. Ou até 50% de pânico, 50% de braquiária. Por que isso, hein? Porque a braquiária você vai usar na seca. E o pânico você vai usar nas águas. O pânico, ele vegeta demais, ele cresce muito. O pânico cresce 1 palito de fósforo por dia, na época das águas. Se você ficar quietinho lá no meio do pasto, você escuta o capim crescer. A gente fala isso, o produtor acha graça, né? Mas é verdade. O barulho do capim crescendo é como se fosse um barulho de grilo, sabe? Não é brincadeira, não, é sério. Que legal. Já, então, as braquiárias não. As braquiárias, elas crescem mais devagar. Porém, elas conseguem se manter mais no ponto de pastejo do que os pânicos. Os pânicos, quando eles passam do ponto de pastejo, eles ficam com mais de 1,5 metro de altura. Aí o gado já não come, né? Porque o gado já não é girafa, né? Então tem que comer o pânico com mais ou menos 90 a 1 centímetro a 1 metro de altura. As braquiárias já conseguem esperar mais. E ele vai ficando no pânico, o que o pânico não consegue aguentar, joga nas braquiárias para fazer o repasse. Chega na época do final das águas, no mês de março, fevereiro, março, o gado dentro do pânico. Na hora que o pânico começar a minguar, na época do final das águas, você sacrifica mais um pouquinho da braquiária, mas você vai deixar uma parte da braquiária vedada, daqueles 70%, você vai deixar uma parte vedada sem entrar gado nenhum, para ela pegar o final das águas, pegar o final das chuvas de fevereiro, vai pegar chuva de fevereiro, março, um pouco de chuva em abril, e quando for na seca, aí o produtor vai colocar o gado naquela braquiária que você conseguiu vedar. E aí você vai colocar o gado, lógico, fazendo suplementação mineral. Ah, mas não vai caber meu gado todo naquela braquiária. É lógico que não vai caber o gado todo. Mas você não vai ficar com o gado todo na fazenda. Você vai vender uma parte daquele gado. A não ser que for as fazendas de cria. Fazenda de cria, aí nós temos que trabalhar a maioria de braquiária. Fazenda de cria, você não tem como você tirar a vaca. Você vai ter que ficar com a vaca ali o tempo todo. Então a maioria tem que ser braquiária. Nas fazendas de recria e engorda, quando chegar no duro da seca, o gado engordou. Então você vai ter que tirar. Então não vai ficar o gado todo, o tempo todo ali. Então esse manejo, ele é extremamente importante. E é dessa forma que nós vamos fazer a escolha da espécie forrageira. Sempre tem que saber o que é pânico e o que é braquiária. Dentro dos pânicos, você vai escolher a semente que tiver mais barata naquele momento para você. Por exemplo, você pode, dentre Mombaça, MG12 Paredão e Miyagi, você pode escolher qualquer um dos 3. Vai te atender perfeitamente. São todos... O Miyagi é um pouquinho maior, produz um pouquinho mais. E o Paredão é resistente à cigarrinha das pastagens. O Mombaça é tolerante. O tolerante é diferente de resistente. Então você vai escolher aquele que tiver mais fácil para você encontrar a semente, mais fácil para você, que você gosta mais.
Então, nós não vamos falar assim, ó, vai escolher X ou A ou B ou C. Você vai escolher você vai montar a estratégia entre pânicos e braquiárias, depende. Agora, eu tenho uma preferência agora pelas braquiárias híbridas, né? O produtor está gostando muito das braquiárias híbridas, porque elas são braquiárias resistentes à cigarrinha. Cigarrinha não consegue mexer com elas por nada nesse mundo. Elas toleram seca. Tem umas que toleram até encharcamento. Então, tá aí a tecnologia nova para quem quiser se desfrutar, isso é muito importante. Então, pessoal, é isso aí, tá? A escolha da espécie forrageira vai ficar entre pânico e braquiária e sínonos, para quem já tem um avanço no manejo das pastagens. Lembrando que quem for trabalhar com sínodo, que são Tifton, estrela africana branca, estrela africana roxa, você consegue até 20 litros de leite por vaca nessa espécie forrageira, tratando a vaca com 3 kg de quirela de milho. Então já temos produtores que a vaca come no Tifton adubado com ureia, porque aí o Tifton está com a proteína alta. Ele chega até a 22% de proteína. Então a proteína que ela precisa, ela come no Tifton. E aí você acrescenta só a energia que ele não tem que trabalhar com a espécie forrageira mais exigente. Tô entendendo. Fabrício Andrade, chegaram alguns questionamentos aqui. Você acha que é o momento da gente poder trazer eles agora? Vamos lá, vamos embora. Muito interessante, viu? Aqui do assentamento Santa Clara, o Wagner Costa. Ô Wagner, bom dia. Professor Fabrício, aqui é o Wagner. Eu estou aqui no sítio Pequizeiro. Estou terminando de tirar o leite e acompanhando aqui o programa. Na formação de pastagem, professor, com qualquer desses capins aí que você falou, é necessário esperar sementear? E se não esperar, pode atrapalhar o capim soltar a semente? Pelo amor de qualquer coisa, não pode esperar o pasto sementear. Não pode. Semente. Então já perdeu proteína, já perdeu energia, já perdeu tudo. Mineral, foi tudo embora para a semente. Porque quando um ser vivo engravida, o ser vivo vai mandar pro filho tudo aquilo que ele tem. É a lei da vida, não pode querer mudar as coisas. E se qualquer mãe vai para como é que funciona o repolhamento dos pastos, como funciona a formação dos pastos. Os pastos, eles se reproduzem também por perfilhamento, o engrossamento da torceira. Quanto mais você corta a planta aqui em cima, quanto mais a vaca corta. Então não vamos confundir. Lá embaixo também tem forma de reprodução. Aliás, a maior forma de reprodução dos pastos não é através de semente. Semente é para dar o pontapé inicial. É através do perfilho. É gramínea. Então gramínea vai repolhando, gramínea vai alastrando, igual gramado. Então não pode deixar de jeito nenhum sementear. Esqueça o negócio de semente. Agora, atente-se para um detalhe. Se a planta estiver novinha demais, não tem como, tá? Senão o gado vai arrancar ela. Para você saber qual é o momento correto de entrar nas pastagens, aí você vai ter que fazer um treinamento, ou até você participar do meu canal que eu ensino isso lá. Não dá para ensinar isso aqui tudo, porque senão eu vou tomar o programa todo, né? Não pode fazer um outro sobre isso aí. Tudo bem. Não é não? É. O professor Fabrício, aqui agora é o Carlos Ronck, que é médico veterinário, e fez um questionamento muito interessante. Se nós jogarmos a ureia na pastagem muito antes do início das chuvas, ela volatiza e perde seu potencial total? Vamos lá, aqui é novo. A ordem dos fatores altera o produto. Ureia é para jogar ureia antes da chuva. Não é para jogar ureia depois da chuva. Jogou ureia depois da chuva, perdeu. Acabou. Então temos que saber a eficiência da utilização da ureia. Aí eu vou utilizar o nitrato de amônia. Eu vou utilizar o sulfato ali no alto. Então você pode queimar sua planta, além de ter menos nitrogênio do que a ureia. A ureia tem 45. Enxofre, ótimo. Você não quer? Você vai fazer o que com sulfato? É mais caro. Então ureia não tem imbatível, não tem como você utilizar. Para o meio ambiente, ureia o carbono que é utilizado na utilização da ureia é um nutriente verde, é muito melhor para o meio ambiente nós utilizarmos ureia do que esses outros dois que eu acabei de falar aqui. É muito mais sustentável, até porque a ureia tem 45% de nitrogênio. Mas o problema da ureia é que a ureia volatiliza. Nós já temos técnicas hoje como o NBPT, ureia protegida, e jogar a ureia. Então não dá.
você ensina isso para as pessoas, mostra as verdades, mostra como tem que ser. O camarada tá lá fazendo o contrário daquilo que tem que fazer. Quando você joga a ureia no solo úmido, o que vai acontecer? A ação da urease. A urease começa a quebrar a ureia, começa a dissolver a ureia. A ureia em contato com o oxigênio, em contato com a atmosfera, vai virar amônia, feminino, a amônia vai volatilizar, vai embora, porque tinha umidade. Então, pelo amor de Deus, jogar a ureia antes da chuva. Mas antes, quanto tempo? Vamos responder a questão do nosso amigo aí, do Carlos. Sem NBPT, ureia branca, ureia comum, um dia com solo seco, você vai acompanhar a previsão da chuva, você vai acompanhar a previsão do tempo. E você acompanhando a previsão do tempo, você sabe que vai chover naquele outro dia. Porque existem sites hoje que te dá essa ferramenta de saber o dia que vai chover certinho. Então você vai jogar a ureia protegida, perdão, a ureia comum, a ureia 80, 90% de aproveitamento, quiçá 100% de aproveitamento. Mas eu tenho a ureia protegida, que vem a ureia com NBPT, que é aquela ureia colorida, ureia rosa, ureia azul, ureia amarela, NBPT, protegida. Ela fica 5 dias esperando a chuva no solo seco. Tem alguma dificuldade nisso aí? Tem alguma dificuldade de entender. Antes da água de irrigação, você vai ter 100% de aproveitamento. 100% é perfeito, né? Perfeito é só Deus, né? Então você vai ter aí 90% de aproveitamento, show de bola, você vai ganhar dinheiro. Jogou depois da chuva, perdeu dinheiro. Tem um questionamento do Zé Alaô, vou deixar para o próximo bloco, porque eu quero piquetar. Quando é que ele tem que piquetar e quanto é que ele tem que deixar livre? Piquetar, quantos piquetes eu vou fazer? Aí é outra conversa. Sim, não, é outra conversa, mas a decisão de piquetar ou não, é agora. De leite ou de corte, tanto faz um quanto o outro, é agora. Entendeu? Sem piquete não tem como você fazer nada. Degrada muito mais. Claro, o gado vai escolher onde que ele quer ficar. E geralmente ele vai ficar onde? Perto da água. Entendi. Perto da beira do rio, onde que ele agrada mais ficar. Quando você piqueteia, você vai falar com o gado. Gado, a partir de hoje é o seguinte, você não vai comer o que você quer, você vai comer o que eu mandar. Quem manda na quantidade de piquetes é a espécie forrageira. O mombaça, por exemplo, demora 20 gado de corte. Gado de corte, como as extensões são grandes, nós reconhecemos que é difícil você fazer essa quantidade de piquetes, levando em consideração a espécie forrageira. Então você vai levar em consideração o tamanho da sua fazenda. Se for fazenda muito grande, você vai fazer no mínimo 6 piquetes. Por que 6? Porque geralmente essa fazenda grande tem braquiária. E braquiária, depois de 6 dias que o gado comeu, no caso das braquiárias, vai mudar de 5 em 5 dias. Porque são 6 piquetes, 32 dias para voltar. Então 5 dias você pula para o outro. Então por isso que a gente fala fazer conforme a espécie forrageira. Eu tenho uma fazenda grande, quero piquetear conforme a espécie forrageira. Tem jeito. Nós já temos hoje o advento da cerca elétrica, que é show de bola. Inclusive, nós podemos vir aqui fazer um programa ensinando ao produtor como é que faz cerca elétrica. Cerca elétrica funciona e é eficiente. Tá. Esqueça tamanho. Você vai dividir em 6, no caso de fazenda grande, e vai dividir de acordo com a espécie forrageira, no caso de propriedades leiteiras pequenas. Esqueça tamanho. Tamanho mas não é aí, importante. se o espaço for pequeno pela quantidade de gado ou aí nós vamos ter que fazer adequação. O número de cabeça de gado que tem lá é menor do que pode suportar. Tá. Então não precisa se preocupar com isso. Com um hectare nós tínhamos 8 cabeças. 8. Quando a gente tirava leite. Entendi. Então onde é que você vai achar uma propriedade com um hectare de pasto com 8 cabeças? Geralmente você vai achar 2. E quando você piqueteia, a primeira coisa que o produtor quer saber é o que você falou, e é o tamanho. Que tamanho eu coloco o meu pasto crescendo? Você vê que realmente, nossa, esse trem é adianta, esse trem é bom mesmo, hein? Aí qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? É comprar gado, certo? E o que nós vamos falar para ele? Não, primeiro você vai aprender. Você tá vendo que funcionou. Agora depois você vai aprender a fazer o próximo passo, que o produtor já quer sair adubando o pasto. Não é assim. Não é assim, aí eu vou adubar. Não é assim. Primeiro nós vamos aprender a manejar. Adubação é a última coisa que nós vamos fazer. Então vamos pegar o caso aqui daquela propriedade que o produtor rural resolveu ouvir e piquetar. Fez lá piquete? Não, pânico é 29. Pânico, isso. Braquiária é 33.
braquiária e 33. Então, vamos pegar, começa a fazer a rotatividade do gado. Então, todo dia ele está com o gado dele em um dos piquetes. Então, está no 2. O que ele tem que fazer hoje com o piquete 1? Ou nos próximos 28 dias? E nós tivemos um manejo intensivo, isto é, nós temos 20 e tantos piquetes. Que agora, hein? Essa é a pergunta. Vou jogar ureia. Logo na sequência? Tirei o gado do piquete, não liga irrigação. Número 1, joga ureia. De preferência, ureia NBPT. Lembra que eu falei para você ureia antes da irrigação, antes da chuva? Muito bem. Geralmente tem pedaço do piquete que vai estar com 70 centímetros, vai estar com 40. Pedaço de capim que a roçadeira cortou vai abafar a ureia. Vai cair em cima da ureia que você jogou. Só isso. No caso de fazendas que não tem irrigação, vai ficar de olho na previsão do tempo. Vai chover amanhã? Joga a ureia hoje. Ah, mas tá chovendo o tempo todo, não tem jeito, o solo tá úmido, tem que jogar ureia. Aí não tem jeito. Aí nesse caso você vai jogar a ureia com a terra mais seca possível e cair uma chuva em cima para entranhar aquela ureia. Se você jogar a ureia com solo úmido, a ureia dissolve, a terra está muito úmida ao ponto de dissolver a ureia depois de 10 minutos e não cair chuva depois, você vai perder quase toda a ureia na terra até chegar uma bendita chuva e enterrar ela para dentro. Entendi. Então lembrando, o pasto não é piquetado. É o mesmo, se o pasto não é piquetado, não tem como fazer nada, né? Tá. É sentar, ficar olhando a vida empobrecer e ficar depois chorar. E ver o gado passar fome. Vai ficar lá, né? Vai ficar... aí vai ser lágrima, sofrimento, dor, tudo. Isso aí. Onde compra esses capins? Ó, aqui em Paracatu tem várias revendas. Eu não vou falar nome aqui, Mateus. Mas tem um monte. Aqui em Paracatu, você vai... Essas revendas que tem aí... As cooperativas, tudo tem semente. Bacana, entendi. Aqui em Paracatu acho que tem 2 cooperativas aqui, todas as 2 tem. Bacana. E aí vai recomendar o que pra gente lá de João Pinheiro. Gostaria de saber a respeito do Zuri, se é de boa qualidade. Zuri está dentro da categoria do Quênia, um pouquinho maior do que o Quênia, um pouquinho menor do que o Mombasa. No Instagram são quantos, ô Fabrício? 60, quase 70 mil, né? E no TikTok você já sabe quantos tem? 90 mil. 90 mil. Tem outra rede também? Qualquer? Kawaii? Tem o Kawaii também com 30 mil. E aí, a influência não é essa no mundinho? Pois é, né? Não é qualquer um, não. Isso aqui sem dizer que o cara realmente faz o trem. Funciona de verdade. Uma participação muito bacana aqui dos nossos ouvintes, com perguntas importantes. Aqui o Adilson Luiz trouxe aqui uma pergunta. É como que a gente faz então para recuperar uma pastagem? O cara que piquetou já é o primeiro. Recuperação é quando você tem um pasto rapado. O processo agora, fazer o piqueteamento. Para que fazer piqueteamento? Para você que é elétrica, você pode fazer uma vala assim entre um piquete e outro, colocar uma água lá dentro, colocar uns jacaré, se a vaca passar, o jacaré faz medo, a vaca volta para trás. Você fazer uma trincheira lá para dividir o pasto, faz uma trincheira lá, em vez de você colocar cerca elétrica, faz um buraco, não tem como fazer nada. A gente chega nas propriedades às vezes para poder atender, ajudar um produtor, aí ele quer adubar o pasto. Não tem como, a adubação é coisa alimentar. O que é adubação? Como é que eu vou ficar sabendo que o solo tem ou que o solo não tem? Através da análise de solo. Fez a análise de solo, aí você viu o que está faltando, aí você vai colocar lá para a planta o que está faltando. Primeiro fazer o manejo do pasto e depois do manejo você vai fazer alguma pergunta, você vai falar alguma coisa? Não, pode sim, pode já ir. Vamos lá, então eu já piqueteei. O bom, qual que ele pode então mudar se for o caso? Para ele, como que ele vai manejar? Porque assim, que tem? Manejar, fazendo uma metáfora, manejar é você dirigir um carro. Aí ele não está sabendo dirigir o fusquinha. Eu quero os nutrientes, quero nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e um pouquinho de boro. A planta vai falar para cima de mim. Ela vai responder para você. E depois você vai perguntar para ela, mas e quando? Quando que você quer essas primeiras perguntas? Quando você perguntou o quê? Para mim, o cálcio e magnésio eu quero lá na calagem. Ah, mas eu fiz meu passo, eu não fiz calagem. Nossa Senhora. Já lascou tudo. E agora o pasto está formado, como é que eu faço? Você vai calcular a dose de calcário total para ajudar o calcário a descer. Muito bem. Em área total,
Porque o pasto não é plantado em linha. Se for plantado em linha, você coloca o fósforo na linha. Então, fósforo solúvel. De preferência, se jogou calcário, jogar uma fonte de fósforo ácida, que é o MAP, para ajudar a ferver o calcário, enfervecer igual sonrisal na água, para o calcário descer. Pronto. Joguei isso aí. Joguei calcário, potássio. O potássio também era total. Ah, mas o potássio é por difusão, caminha por fluxo de massa. Isso já foi mudado. Isso foi um erro lá do professor Malavolta que foi consertado. Então já está tudo tranquilo, não tem problema. E é um erro também perdoável, né? Porque naquela época tinha menos tecnologia, isso foi na década de 80. Hoje nós já sabemos que o potássio solúvel também tem enxofre, MAP, que é fonte ácida para jogar por cima do calcário. E você vai jogar o potássio. Você pode jogar o potássio lá na hora que você está fazendo essas adubações. E depois, toda vez que você tirar o gado do piquete, você vai jogar nitrogênio. Lembrando que o potássio, além de você jogar ele 30 dias após a calagem, você pode fazer adubação com potássio você tira o gado. Essas informações se confundiram sua cabeça e eu sinto por trás da pastagem. Pastagem é cultura, pastagem é boi, pastagem é leite. E você falou diversas questões aí, que se o manejo, por exemplo, não for feito da forma correta, o produtor rural pode ter prejuízos, ou porque colocou algo não necessário naquele momento, ou demais, ou porque colocou de menos e aí ele não tem um resultado satisfatório com a pastagem. Eficiência. O que é eficiência? Eficiência é a quantidade de animais que você põe por hectare. Pessoal, lembrando, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Hoje está cada vez mais difícil você aumentar a área através de nós temos que ter essa consciência. O que nós vamos fazer então, hein? Nós vamos comer bicho do cerrado? Vamos comer lobeiras? Não vamos. Nós vamos aumentar a eficiência. E como é que aumenta a eficiência? É mais colchão mole, é mais tudo. Inclusive aumenta também a renda do produtor. Sim. Verticaliza a renda. Hoje a gente vê direto e reto. Inclusive lá na minha propriedade mesmo, que é pequena, só tem 3 hectares, produtores vivendo de terra de 3 hectares, de 4 grandes, hoje só para dar trabalho. Quanto maior a fazenda, mais trabalho ela dá. Então nós temos que produzir o quê? Em pequenas... Porque através da sua pergunta a gente pode criar um programa bem bacana como esse de hoje aqui. Fique à vontade da sua discordância. Nós não somos dono da verdade, com certeza. De forma alguma. E a gente está aqui pronto para poder te ajudar a ser melhor na sua atividade. Professor, deixa o seu bom dia e os seus endereços de redes sociais aí. Então, pessoal, um bom dia para vocês. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês aqui no programa. É só você digitar na internet aí, em qualquer plataforma digital, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Você digita @agrônomo Fabrício Andrade, você vai achar lá todas essas aulas que eu passo aqui nos microfones da Boa Vista FM. Você vai achar lá em verso e prosa. Valeu! Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar.
Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.